Fala pessoal, então vamos lá para a nossa quarta aula. Na aula de hoje a gente vai ver sobre função harmônica. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre função harmônica é de que cada acorde maior ele vai ter o seu relativo menor. E qual que vai ser esse relativo menor? Vai ser o sexto grau da escala, certo? Então aqui no campo harmônico maior, já deixei pronto aqui, né? A gente vai ter 3 acordes maiores e 3 menores. Esses 3 menores vão ser relativo dos maiores, certo? Então qual que vai ser o relativo menor do Dó? Qual que vai ser o sexto grau do Dó? Então vai ser Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. O Lá é o sexto grau, não é isso? Vamos lá. Então, o Lá menor vai ser o sexto grau do Dó maior. Então, beleza. Qual que vai ser o relativo do Fá? O sexto grau do Fá. Qual que é? Fá, Sol, Lá, Lá sustenido, Dó, Ré. O Ré menor vai ser o sexto grau do Fá, o relativo do Fá. Não é isso? E sobrou o Mi menor aqui, que vai ser o relativo do Sol. Então, esses vão ser os acordes relativos menores dos acordes maiores, certo? Agora, continuando, a gente já viu, né, quais são os graus relativos. Todo acorde maior vai ter o seu relativo menor, certo? Então, a gente pode pensar nesse relativo menor como se fosse um acorde que substituísse o acorde maior, certo? Então, todo acorde maior vai ter o seu relativo menor. Então, isso quer dizer o que na função harmônica? Que o Lá menor, né, ele é o relativo do Dó, ele vai substituir o Dó. Ele vai fazer a mesma função do Dó, certo? Essa é uma maneira bem simples da gente entender. Beleza? O Fá, qual que é o acorde que vai substituir ou fazer uma função parecida com a do Fá no campo harmônico? O Ré menor, certo? E o Sol, qual que é o acorde que vai fazer uma função parecida com a do Sol? O Mi menor. Beleza? Continuando, agora a gente vai entender as funções dos acordes, tá bom? Já anotei aqui, o Dó maior vai ser o primeiro grau, o Fá o quarto, né? A gente já viu, e o Sol o quinto grau. Esses são os 3 acordes maiores. Por que a gente não vai anotar os menores? Não precisa se preocupar muito com os acordes menores. Igual eu disse aqui, os menores são relativos dos acordes maiores, certo? Ou seja, eles vão substituir os acordes maiores. Então, a gente precisa de entender a função dos 3 acordes maiores. Lembrando que todo o campo harmônico vai ter 3 acordes maiores e 3 menores. Os 3 menores vão ser relativos dos acordes maiores. Beleza? Então, vamos lá. O Dó, o primeiro grau, né, o primeiro acorde do campo harmônico de Dó, ele vai ser chamado de tônica. O que seria essa tônica? Seria o primeiro acorde e o acorde mais importante. Tudo vai girar em torno da tônica, certo? Aí você pode anotar aí no caderno. A tônica, qual que é a função da tônica? É iniciar ou finalizar uma música. Ela dá a sensação que ela passa, o acorde Dó maior, né, ou a tônica, o primeiro grau, é a sensação de repouso, de descanso, certo? Depois, na hora que a gente for para o instrumento, vocês vão conseguir entender de uma forma mais simples, tá bom? Então, a tônica seria o nosso primeiro grau, o nosso primeiro acorde, beleza? O Fá, no caso aqui, o nosso quarto grau, ele tem a função de subdominante. O que é uma função subdominante? É um acorde de passagem, é um acorde que a gente só vai passar nele, a gente não vai descansar nele, certo? Ele vai preparar, geralmente, para um acorde dominante. Beleza? Agora, o Sol, né? Que vai ser o nosso quinto grau, certo? Lembrando, gente, que aqui eu dei o exemplo em Dó, mas funciona para todo o campo harmônico de todas as tonalidades, tá bom? Então, vamos lá. O Sol. O Sol é um acorde dominante, ou seja, ele vai ter a função de chamar para finalizar na tônica, certo? Sempre que vier um acorde dominante, a gente vai esperar a tônica depois dele,
certo? Então a tônica vai ser o nosso acorde de repouso, geralmente início da música, correto? Subdominante, uma preparação para um acorde dominante. E o dominante vai ser um acorde que vai chamar a tônica, onde a gente vai repousar na tônica. Beleza? Lembrando, então, que os acordes menores vão substituir esses acordes maiores. Beleza? Então, só relembrando aqui os graus, né? A tônica vai ser sempre o primeiro grau. O subdominante vai ser o quarto grau. Vai ser o nosso quarto grau. E o dominante sempre o quinto grau. Beleza? Agora, vamos entender sobre o sétimo grau. Qual que vai ser a função do sétimo grau? No caso aqui, pensando no campo harmônico de Dó, o sétimo grau vai ser o Si. A função do sétimo grau vai ser a função de passagem, certo? Ele vai chamar também, ele vai fazer essa função aqui, ó, de dominante, certo? Para finalizar onde? Na tônica. O sétimo grau vai fazer essa função. Beleza? O sétimo grau, no caso, o acorde meio diminuto, ele vai ter a função também de dominante, para finalizar na tônica, certo? Então ele vai ser um acorde de passagem. Beleza? Agora a gente vai para a parte prática, tá bom? Vou dar o exemplo no instrumento. Então vamos lá para a parte prática dessa aula, né? Vamos ver os acordes aqui agora na prática e a função, né? Eu falei para a gente ficar sempre atento nos acordes maiores, né? Focar sempre nos maiores, que depois os menores vão ser só a substituição, né? De uma forma mais simples de vocês entenderem, vai ser um acorde para substituir o acorde maior, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar o exemplo aqui do campo harmônico de Dó. Quais vão ser os três maiores? Vão ser o primeiro, que é o Dó, né? Dó maior. O quarto, que é o Fá maior. E o quinto, que é o Sol maior. Beleza? Então tá. Quais vão ser as funções? O primeiro grau, tônica. O quarto grau vai ser a nossa subdominante. E o quinto grau vai ser o nosso acorde dominante. Beleza? Agora os acordes menores. Vamos lá. O Dó, qual que vai ser o relativo dele? Vai ser o sexto grau dele. Então vamos lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então o Lá vai ser o sexto grau do Dó. Então ele vai ser o relativo do Dó. Vamos ver do Fá? Qual que vai ser o relativo do Fá? Fá, Sol, Lá, Lá sustenido, Dó, Ré. Então Ré menor vai ser o relativo do Fá. Então, Fá, relativo, Ré menor. E o do Sol? Vamos ver. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Certo? Então, vamos lá. Ó. Sol, relativo menor, Mi menor. É importante saber todos os relativos, tá? Isso vai ajudar muito na harmonia. Na hora que você quiser substituir algum acorde ou entender alguma harmonia, alguma transcrição, né? Saber quais são os relativos, né? Relativo do Mi, Dó sustenido, certo? Do Fá sustenido, Ré sustenido. Saber de todos os acordes. Saber os maiores e os relativos menores, tá bom? Um exercício bem bacana para pegar isso. Você pode começar do Dó, relativo do Dó, Ré menor, relativo do Ré, Mi menor, relativo do Mi maior, Dó sustenido menor, beleza? Relativo do Dó sustenido, Lá sustenido menor. Aí só que você cair aqui no menor, na hora que você finalizar, né? Por exemplo, deu um exemplo aqui do Mi, aí vai ser o Dó sustenido menor. Aí você já vai para ele maior. Dó sustenido maior, qual que é o relativo dele? O Lá sustenido menor. E do Lá sustenido maior, qual que é o relativo dele? O Sol menor. Beleza? Aí você vai em todas as tonalidades, tá bom? Agora eu vou dar um exemplo aqui de como vai funcionar a questão da substituição que eu falei, tá bom? Do acorde maior
pelo acorde menor, ou vice-versa. Aqui, ó, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma música sertaneja, tá? E depois eu dou de outra música. Só um exemplo, tá bom? Então aqui, ó, o dó. Nessa música aqui do Bruno Marrone, por exemplo, Dormir na Praça, ó. Caminhei sozinho pela rua. Agora vamos dar esse exemplo substituindo o sol, né, por um acorde menor, beleza? Não vamos substituir a tônica por enquanto, só o acorde, o dominante agora, né? Então aqui, ó, o sol, a gente vai substituir por qual? Qual que é o sexto grau dele? Qual que é o acorde relativo menor dele? Então, sol, lá, si, dó, ré, mi. A gente já pegou, né? Já tinha visto na escala. Então, a gente vai substituir o sol pelo mi menor. Beleza? Então, vamos lá, ó. Caminhei sozinho pela rua. Tá vendo? A gente substituiu o sol pelo mi menor e realmente na música original é o mi. Só que aqui a gente fez o sol, que também cabe na música. Vou dar outro exemplo. Agora a gente vai substituir o quarto grau. Beleza? Aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui da música do Roberto Carlos. Essa aqui, ó. Eu tenho tanto pra lhe falar. Beleza. Aqui a gente fez sol e lá menor, que é o original da música. Qual que é o acorde maior relativo do lá menor? Né? A gente já viu que é o dó, ou vice-versa. Então, no lugar do lá menor, a gente pode colocar o dó aqui, ó. Eu tenho tanto pra lhe falar. Tá vendo? A gente substituiu o dó pelo lá menor pelo dó, beleza? O importante, igual eu falei, é a função, né? Entender bem a função que cada acorde vai representar, beleza? Agora a gente vai ver sobre o sétimo grau, né? Que é o acorde meio diminuto, certo? Como eu disse lá na parte teórica, o sétimo grau ele vai substituir o quinto grau. Ele vai fazer essa função de passagem, né, de retorno para o primeiro grau. Beleza? Então eu vou fazer uma sequência harmônica aqui e depois eu vou substituir o quinto grau pelo acorde de meio diminuto, tá bom? No caso, o sétimo grau. Vou substituir o quinto grau pelo acorde do sétimo grau para a gente entender essa função harmônica dele, beleza? Então vamos lá. Beleza, a sequência harmônica que eu fiz foi tônica, subdominante e dominante. Agora eu vou fazer tônica, subdominante e o sétimo grau, beleza? Vai ficar assim, ó. Beleza? Então, o meio diminuto vai substituir o acorde do quinto grau, tá bom? Então, só recapitulando, a gente vai ter 3 acordes maiores, que vai ser tônica, subdominante e dominante, 3 acordes menores, que vão ser os relativos, né, dos maiores, e um acorde meio diminuto. Beleza? Esse foi só um resumo, tá? Sobre campo harmônico. Espero que você tenha gostado da aula. Um abraço.